E como será a minha volta de licença maternidade? Esse é um assunto que traz muita culpa para a mãe. Eu sou Cristiane Silva, psicóloga perinatal, e hoje estou aqui para falar desse assunto com vocês. Bom, quando a gente fala de mulher moderna, a gente já está dentro de um lugar onde a mulher ela precisa fazer escolhas, né, de vida. Antigamente, se a gente fosse pensar num pouquinho da nossa história, a mulher ela já era predestinada a ser a cuidadora do lar. Então, o homem era o provedor e a mulher tinha ali os cuidados do lar, né? E aí, com o passar do tempo, essa mulher, ela começou a ter aí alguns espaços, né? Uns espaços maiores, né? Então, de querer estar inserido aí no mercado de trabalho, aonde também é um período desafiante, né, para a vida da mulher, assim como só cuidar da casa e dos filhos, que também é um grande desafio. Mas a mulher quis mais esse espaço, né? Ela quis ter essa voz ativa em relação ao do que ela poderia ser, né? Não só a predestinação que tinha sido até aquele momento. Só que isso trouxe para a mulher mais um ponto na sua atividade. Então, o que costumamos ouvir hoje, né? É a dupla jornada, a tripla jornada, e às vezes a gente se pega aí querendo tudo, né? E às vezes vem esse lugar de culpa e de sobrecarga materna. Bom, trazendo um pouco nossa visão geral desse processo, que é algo que eu gosto bastante de trazer aqui para vocês, nós sempre existiu, né? A mulher aí no quesito de trabalho, né? Se a gente for pensar nas escravas, nas mulheres que começaram a trabalhar na indústria, né? Quase que como escravas, né? Porque a gente sabe que ainda não temos uma igualdade de gênero quando a gente fala em mercado de trabalho. Então a gente sempre tem aquela dificuldade num destaque, a gente vê poucas mulheres, né, como líderes, né, em grandes empresas. A gente ainda tem dificuldade ainda em relação a salário, né? Tem homem que recebe um valor maior que a mulher, mesmo executando o mesmo trabalho, né? E nisso, né, todos esses aspectos que vai trazendo, a mulher vai se colocando num lugar de indecisão. Será que eu vou ser mãe? Será que eu vou ter mais esse desafio a enfrentar? Como eu vou ser vista? Né? Como que meu chefe vai receber essa minha gestação, esse meu lugar de maternidade? A gente sabe que em alguns casos, algumas mulheres, mesmo tendo o sonho de ser mãe, nas entrevistas de emprego dizem que não querem ser mães, né? Com medo de não conseguir aí a vaga, a tão sonhada, esperada vaga. E nisso a gente vai percebendo aí que a mulher ela começa às vezes até desistir da ideia de ser mãe por conta do tamanho do desafio, né, que ela pode enfrentar aí no mercado de trabalho, tá? Bom, e quando não é, né? Quando a mulher de fato ela traz esse olhar para ser mãe, mesmo diante de um profissional. Então, primeiro ali a mulher ela tenta equilibrar os pratinhos, fazer um planejamento do que vai esperar, né? De quando que ela vai ter filho, de quando ela vai querer executar essa tarefa da maternidade. Mas a mulher demorou muito, né, até mesmo para votar, então a gente não tinha muito poder de fala. E aí, quando começou a surgir as questões, né, da mulher poder escolher não engravidar, então houve aí a inserção dos métodos contraceptivos, né, então a mulher começou a poder planejar essa questão da maternidade, de ter ou não ter filho. Então, hoje, geralmente, se a gente pega uma mulher moderna, a gente olha que ela vai ter alguns sonhos, né, além da maternidade. Então, primeiro, ela quer
executar, por exemplo, um trabalho específico. Hoje em dia a gente tem muita questão do empreendedorismo, então a mulher que quer consolidar primeiro a sua empresa, de repente a mulher que sonha aí com uma profissão e ela primeiro quer executar essa profissão. Então ela vai trazendo primeiro algumas questões pessoais antes de fato entrar para esse universo da maternidade. E aí, quando ela vem para esse universo da maternidade e ela está, né, diante de uma empresa privada, primeiro ela tem aquele sentimento, né? E agora? Como que eu vou ser vista a partir daqui? Será que eu ainda vou ter espaço, né, para continuar crescendo profissionalmente? Ou será que eu serei substituída? Gente, infelizmente, nós temos ainda algumas pessoas que têm uma visão limitada quanto à mulher, tá? Dentro da minha maternidade, eu sempre pensei em ser uma boa profissional, né, de psicologia, mas queria muito realizar o meu sonho de ser mãe. Mas eu me pegava me questionando e pensando, né, como é que seria, né, depois que acabasse a minha licença maternidade. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu trabalhava numa empresa privada e eu sabia que tinha ali até um tempo interessante de licença maternidade, né? Que no caso dessa empresa, ela tinha 6 meses de licença maternidade, mais um mês de férias. Então a gente ficava um período de 7 meses ali afastada para cuidar do bebê. Mas eu também fazia faculdade na época do meu primeiro filho. Então, foi mais um desafio para mim, mais um pratinho ali que eu precisava equilibrar. E eu fiquei num período de muita culpa, um sentimento de muita culpa, né? Como é que eu vou trabalhar e vou deixar essa criança, né? Com quem eu vou deixar essa criança? Como é que eu vou fazer com essa criança? Gente, esses são questionamentos muito importantes, tá? Que a gente precisa se fazer. Fica comigo aqui até o final desse vídeo, que eu vou passar para vocês outros questionamentos que são necessários. A gente precisa fazer um planejamento para o nosso retorno de licença maternidade, tá? Por que a gente precisa disso? Porque algumas mulheres, elas se sentem realizadas no seu trabalho, né? Com a sua profissão, com aquilo que executa, ela se sente uma utilidade social, né? Como se esse lugar de trabalho trouxesse aí uma injeção, né, um propósito na vida, uma injeção de ânimo para viver todos os dias. E quando a gente engravida e tem o nosso filho, a gente já tá passando por diversas transformações, né, que obrigatórias, digamos assim. E quando a gente fala do nosso profissional, a gente tenta ao máximo não impactar, embora é difícil, é desafiador, tá? Porque a gente tá lidando aí com uma criança que não tem tantas habilidades, que não pode ficar sozinha e que precisa da gente. Recentemente nós tivemos uma matéria, né, de uma mulher que levou o seu filho doente ao médico. Eu não lembro a idade dele agora, não me vem na minha cabeça. Mas, assim, era talvez um bebê, tá? Não chegava a ser uma criança de 8, não. Acho que de 2, 3 anos, mais ou menos. Mas, enfim, qual que era a pauta aí dessa matéria? O médico pediu para que a criança ficasse afastada. Porém, quem iria cuidar, né? Então, afastada da creche. Quem iria cuidar? E a mãe falou, tudo bem, ele vai ficar 3 dias aí, 7 dias aí afastado, mas eu também preciso desse atestado. E o médico negou esse atestado. E nessa negação, a mãe ficou super revoltada. Foi aí que ela gravou o vídeo questionando, tá, ele vai ficar sozinho em casa? Quem vai cuidar dessa criança? Como é que eu vou fazer isso? Gente, isso é muito comum. Eu fiquei refletindo aquela matéria porque de fato nos coloca num lugar, às vezes, que parece que nos obriga a não querer mais ser profissional, não querer mais executar, né, o nosso papel que a gente achava tão importante e tão necessário fazer. Porque eu ser uma boa profissional não requer que eu não tenha problemas de saúde, tá? A gente tem que manter o equilíbrio. É bom trabalhar na instituição, é bom se sentir ali útil,
tá? Para uma sociedade, para uma empresa, mas a gente também não pode, né, submeter as nossas necessidades básicas, por exemplo, a saúde. E nesse caso a gente está falando da saúde do nosso filho. Por que que a gente não tem esse direito, né, de poder pegar esses dias de atestado, se afastar? Por que que a gente não tem esse direito, né? E aí é tudo muito intenso. Até tem uma situação que aconteceu da minha filha, ela ficar internada. E aí eu estava de licença maternidade e o meu marido não, ele estava trabalhando, mas ele também estava preocupado, ele também exerce aí o papel de cuidador, tá? Homens, pais, né, ou companheiros, companheiras, eles não são rede de apoio, tá? Rede de apoio, quando a gente chama de rede de apoio, é alguém que está ali para ajudar, né, essa mulher nesse período de pós-parto e ao longo da vida da criança, tá? Mas que seja uma pessoa voluntária, né? Então, uma pessoa que não tem ali, não é um cuidador primário e voluntariamente vai se dispor a cuidar do bebê por um período para ajudar essa mãe. Mas não estávamos falando de rede de apoio, nós estávamos falando de um pai que queria estar com o seu filho. E nisso, minha filha ficou internada ali uns 5 dias, mais ou menos. E quando o pai dela foi mostrar, né, levar o atestado que precisou dessa licença temporária, o trabalho não quis aceitar. E aí questionando, tá? Ele, mas e a sua esposa, ela não tá de licença maternidade? E como assim, né? Eu estava de licença maternidade, mas esse cuidado ele precisa ser só meu, e se eu não estivesse de licença maternidade, né? Então a gente ainda tem um olhar social que os cuidados do filho, ele é diretamente a mãe. A gente ainda não construiu uma visão em que outras pessoas podem exercer esse cuidado, né? O pai pode exercer esse cuidado tão bem quanto a mãe, né? Então, tem algum momento que a mãe marcou um pediatra, por exemplo, para o seu filho e ela não conseguia ir, e o pai, e tá tudo bem. Porém, ainda não é assim visto, tá? E existe um certo preconceito muito grande com a mulher no mercado de trabalho. Por isso que começa a gerar esse sentimento de culpa na mulher, porque diante do novo nascimento, diante, né, do que está acontecendo, dessa transformação de vida que a mulher está passando, a gente ainda tem que se preocupar se teremos algum lugar no mercado de trabalho, tá? E bom, quando a gente chega, né, numa empresa boa como a minha, por exemplo, que foi naquela época, num período de 6, 7 meses, ok, né? Ainda é um ok, eu vou contar para vocês porque é um ok, porque não é fácil, é uma separação muito grande, porque imagina só, né, num contexto de licença maternidade, a gente não faz nada além de cuidar desse bebê. A gente toma banho, come rapidamente e volta lá a cuidar desse bebê, a interagir com esse bebê, a trocar a fralda desse bebê, a dar a comida para esse bebê. Então a gente tá ali sempre na sobrevivência, sempre trazendo, né, o melhor do nosso cuidado. E como é que eu vou transferir esse cuidado quando essa licença maternidade acabe? Sendo o tempo que for, tá? De 7 meses, de 4 meses ou de 5 meses. O tempo que for essa licença maternidade. É difícil eu olhar para outra pessoa que vai cuidar do meu filho e pensar que ela vai cuidar tão bem quanto a mim. E se eu não tenho uma outra pessoa? Se de repente eu tenho um pouco mais de posses e penso, bom, vou contratar uma babá. Como é que eu vou chegar nesse profissional? Né? Então, são questionamentos que vai nos levando a um lugar de angústia, vai nos levando a um lugar de medo. E aí a gente fica ali naquela situação, né? Eu volto ou não volto a trabalhar? Algumas pesquisas, elas apontam que quando a mulher, ela não tá plenamente satisfeita com o seu trabalho, né? Antes da maternidade, ela já tende a não querer voltar, né? Depois da licença maternidade.
Então, ela já vai com esse objetivo de repente, pedir as contas, se quando é possível, ou ela já pede para ser desligada daquela empresa, porque de fato ela já não está mais ali satisfeita e ela aproveita esse momento da maternidade, tá? Para cuidar do seu filho, tá bom? E aí ela já sai aí desse lugar. Mas quando não é possível, né? Quando a mulher é uma mulher que ela é a peça principal da família quando a gente fala em provedor, né? Quando a gente traz aí a renda principal, de repente essa mulher é a que ganha mais dentro de casa, ou que tem alguns outros benefícios, né? Que vai impactar o funcionamento dessa família. Então, entenda que vai trazendo mais peso para esse processo, tá? Tem mulher que não consegue se imaginar sem trabalhar, mas tem esse outro lado que também é um processo aprendido, né? Que a gente acha que precisamos ter bastante tempo com os nossos filhos, e aí a gente não pensa só em tempo, né? A gente pensa na qualidade que a gente exerce esse papel, né? Então, por exemplo, tem mulheres, tem estudos que apontam que mulheres que sofrem de esgotamento materno, por exemplo, são mulheres, a grande maioria, que fazem somente o papel da maternidade, tá? Que aí não trabalham fora, que passam o tempo todo ali com as tarefas domésticas e a tarefa do filho, tá? Isso vai te tirando de um lugar de autonomia que você tinha antes, né? Aqui na clínica, eu escuto muitas meninas, as pacientes falarem, né? Meninas é uma forma de carinho de falar das pacientes, mas enfim, são mulheres, né? A grande maioria aí com o seu primeiro filho, algumas com o segundo, tá? Mas elas, quando a gente aborda isso, que eu gosto de abordar isso ainda na gestação, ela fala, ai, Cris, eu não quero nem pensar. Eu não quero nem me imaginar, embora eu não me imagino sem trabalho, mas imaginar que eu vou precisar ir trabalhar e deixar ele na creche ou deixar ele com os avós, isso já me deixa num lugar muito de culpa, né? E aperta bastante o meu coração. Ainda, né, dentro do meu retorno de licença maternidade, eu lembro de chegar nessa empresa e no primeiro dia, o meu filho primeiro ficou com a minha mãe, né, durante um tempo, assim, foi um acordo que nós conseguimos na época, e depois, né, rede de apoio, vai e vem, e aí a gente precisou recalcular essa rota, gente, e esse é um ponto bem importante também, às vezes a gente desenha ali, né, toda uma perspectiva, planeja ali todo um passo a passo, né, de execução aí dos cuidados desse bebê, e às vezes por alguma uma eventualidade a gente não consegue executar aquilo que a gente tinha planejado. E isso causa muita frustração na gente, né? A gente fica muito frustrada. E agora? Como é que eu vou fazer? E nessa época, né, por uma questão estratégica, não, minha mãe conseguiu ficar um tempo com o meu filho e depois ele precisou ir para a escolinha. E eu lembro que foi 2 sofrimentos. O primeiro sofrimento foi quando eu deixei ele para ir para o primeiro dia após a licença maternidade. Fiquei muito triste, eu chorei bastante. As pessoas me perguntavam, e como é que tá o pequeno? E aí eu só chorava, mas tá tudo bem com ele? O que tá acontecendo? Sim, mas eu tava me colocando naquele lugar de culpa, né? Poxa vida, eu deveria estar cuidando do meu filho, eu deveria estar ali fazendo, né, o papel de mãe, agora ele tá perdido, né? E aí eu ficava dividida entre o meu profissional, que estava muito bom, né? Mas eu também queria estar ali podendo exercer todo esse cuidado com ele que eu tinha exercido até aquele certo momento. Quando eu fui colocar ele na escolinha, foi outra novela, porque quando as pessoas me perguntavam, né, como é que estava o meu filho, eu também chorava. Ligava na escolinha o tempo todo. Tem algumas mães que têm até acesso à câmera e às vezes passam o dia inteiro ali vendo a câmera, né, para ver se seu filho tá bem, se tá tudo bem com ele. E a gente se coloca
nesse lugar mesmo, sabe? De proteção, de cuidado, né? E às vezes fica sufocante. E quando eu falo de sufocante, é que fica triste, sabe? A gente tem alterações, a gente tem sentimentos de culpabilização muito grande. Mas por quê? Porque a gente tá inserido, né, em um ambiente que a mulher ganhou seu espaço agora, né? Então a mulher ainda está ganhando esse espaço, a gente ainda tem bastante para evoluir, mas dentro do mercado de trabalho a gente até consegue evoluir. Mas ainda falta muito também quando a gente fala nas questões do cuidado familiar, do cuidado das tarefas domésticas, por exemplo, né? Mesmo a mulher trabalhando, ainda fica muito, né, na visão da sociedade que a mulher ela deve dar conta da sua casa, por exemplo, né? Que se sua casa está bagunçada, a culpa não é do homem, né? A culpa não é de um funcionamento ali familiar, né, dos filhos, né, de quem mora com essa mulher, a culpa é da mulher, né? E aí isso vai trazendo exaustão, isso vai trazendo culpabilização. E aí a gente chega do trabalho, a gente precisa cuidar, a gente quer dar qualidade, precisa não, a gente precisa, precisamos não, na realidade a gente se coloca nesse lugar da necessidade, né? Mas a gente quer trazer, conseguir entregar para o nosso filho aquilo que a gente não entregou o dia inteiro. A gente olha uma casa totalmente bagunçada, então a gente tem que organizar aquela casa, cozinhar para aquela família. Então é muita tarefa quando a gente olha para esse contexto, tá? E assim, tudo isso que eu tô falando, Cris, né? Então eu devo sair do meu trabalho e poder executar somente a minha função de materna, né? A minha função de maternidade? A resposta é depende. Depende daquilo que você pensa sobre isso, tá? Depende do quanto você se enxerga nesse papel. Porque tem mulheres que vai trazer essa visão de querer só cuidar do bebê, então ali consegue se planejar financeiramente e cuidar somente do bebê. Só que isso pode trazer adoecimento para ela. Então pode até ser, né, que de uma maneira mais ou menos, né, errada, digamos assim, que ela consiga executar ali uma boa tarefa, um bom papel materno, mas ela pode começar a se sentir invalidada, né? A se sentir, de repente, uma tomada de decisão financeira que antes era com ela, agora passa a não ser com ela, e ela se olha nesse lugar de distanciamento, né, de execução. Tem mulheres também que têm não seria instinto, né, mas um perfil de liderança, né? Então, mulheres que têm um perfil de liderança. Então, ela tem ali as atividades dela do trabalho, mas ela consegue gerenciar a família muito bem, né? E aí, quando ela decide fazer essa transição de sair da empresa e começar a cuidar só do filho, ela vai se perdendo nesse lugar de liderança. E, gente, expectativa e realidade, tá? A gente tem uma expectativa, então a gente foca ali no cuidado da criança, né? O bem que nós estamos fazendo a sair do trabalho em relação ao cuidado das crianças, só que a gente se perde enquanto pessoa, enquanto mulher. E quando a gente se vê nessa situação, a gente não vê antes, né? Enquanto a gente está projetando o que vai acontecer. A gente vê a situação quando já está acontecendo, tá? Então a mulher ela passa a sentir falta daquela identidade de liderança, né? Daquela identidade que ela trazia, que ela executou até aquele processo de maternidade, e ela precisa vivenciar aí esse processo de maneira mais leve, tá? Mais equilibrada. Então ela precisa achar uma forma. E sem problemas a gente recalcular a rota, né? Eu sempre trago aqui para vocês que nós estamos em constante aprendizado. O retorno de licença maternidade também é um constante aprendizado. Então, veja, né? Voltando lá ao meu exemplo. Inicialmente, para mim, eu achava ele muito pequeno para ir para a escola. Então, eu consegui ali uma rede de apoio para me ajudar. Foi muito bom esse processo, mas eu precisei alterar.
né? Então eu precisei ir olhar com outra perspectiva de maternidade, né? De processo para colocar o meu filho na escolinha. Teve menos culpa com isso? Não, infelizmente não teve menos culpa, tá? Mas foi um recálculo de rota que precisou acontecer naquele momento. Em primeiro impacto, isso choca, e o que eu faço com isso? Eu sinto, tá? Eu choro, eu desenho o que tá acontecendo, eu valido o meu sentimento, tá? Mas depois eu organizo tudo isso, porque a realidade é essa. E aí, como eu vou lidar com essa realidade, certo? Um outro medo e culpa nesse processo é a questão da identidade materna, né? Então, quando a gente vai colocar ali o nosso filho para ser, depois que a gente retoma a nossa licença maternidade, e aí a gente vai deixar com a nossa rede de apoio, a gente vai colocar na escola. A gente começa a projetar ali um medo, né? A gente começa a pensar um pouquinho no efeito que isso pode causar. Então, o meu filho, ele tem um apego muito grande comigo, e a partir do momento em que ele vai para a escolinha ou fica com alguma rede de apoio, pode ser que ele se apegue muito mais a ela, né? E eu vou perdendo um pouco desse apego. E isso me preocupa bastante, tá? Então, por exemplo, né, quando a gente volta de licença maternidade, a gente só tem aqueles 4 meses. Dentro de um olhar da Organização Mundial de Saúde, o ideal é que a amamentação ela ocorra até o sexto mês do bebê, tá? De forma exclusiva, sem nenhum outro alimento. Mas, né, é Brasil, a gente tem ainda muito que avançar, então uma coisa não bate com a outra, porque se eles recomendam 6 meses, né, de aleitamento exclusivo materno, como é que dá 4 meses de licença maternidade para essa mulher? É lógico que a amamentação ela vai ser prejudicada, tá? E aí é um outro lugar de culpa também, sentimento de culpa, sentimento de estou prejudicando a saúde do meu filho, porque eu estou voltando a trabalhar e não vou conseguir amamentar da forma adequada, tá? Da forma que eu pensei, né, que conseguiria. De repente, a mulher consegue tirar o leite e deixar, mas a gente sabe que até mesmo a volta de licença maternidade vai mexendo com o organismo da mulher, né? Então, a produção de leite dela também, ela pode ter uma queda, porque não tem mais tanto estímulo, né? E aí tem aquele famosa frase, né? Meu leite secou, né? Não deu mais para amamentar porque meu leite secou. Mas a gente sabe que também é por conta desse impacto, né? Dessa falta de estimulação ali do próprio bebê ou de conseguir tirar o leite ali no horário de trabalho para continuar uma produção ali mais saudável, mais corriqueira, tá? Então vejam, a gente voltar a trabalhar nos coloca num lugar de muito medo e muita culpabilização, tá? Bom, e quais são os pontos importantes, tá? Para que eu consiga fazer esse movimento de uma maneira mais tranquila. Primeiro ponto é entender quem você é. Trabalhar ou não trabalhar não te coloca num lugar de ser menos mãe ou mais mãe, tá? Ah, mas eu não consigo ali ficar com meu filho o tempo que eu gostaria. Mas o tempo que você consegue tem que te trazer qualidade, tá? Tente recalcular a rota em todos os momentos. Então, de repente, aqui vai uma dica bem valiosa. De repente, você trabalha ali um período de 8 horas, mais 2 horas ali para chegar até em casa. Quando chegar em casa, você sabe que você tem que chegar, fazer a janta, né, da família e organizar tudo. E às vezes, quando você termina, você já tá exausta, porque você teve um dia ali cheio de trabalho. E você não consegue ali dar uma atenção para o seu filho, né? Conseguir trazer ali um pouquinho mais de carinho, apego, atenção, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso me planejar. Então, no meu final de semana, por exemplo, eu posso planejar minha refeição da semana. Posso fazer ali umas marmitinhas, deixar congelado, né? Então, eu sei que ali o tempo de execução, né, para cozinhar um alimento para minha família, eu já vou ter disponível. Então, eu consigo ali ter uma interação melhor com o meu filho, tá?
às vezes, fechar o olho para essa casa que tá bagunçada, né? A gente não pode manter 100% das nossas áreas, né? Das áreas das nossas vidas em funcionamento perfeitamente o tempo inteiro. Então, às vezes, eu preciso abrir mão de um ponto para executar outro. E tá tudo bem isso, tá? Ah, mas me incomoda muito uma casa bagunçada. Gente, a gente tende, né, a nos olhar como antes de ter filho, né? Então, minha casa sempre foi arrumada, tudo muito organizado, tudo muito ali, mas a casa, ela veio agora com uma transformação. Agora tem um bebê. E se eu continuar tentando deixar essa casa como era antes de eu ter filho, eu vou me frustrar cada vez mais. Eu vou entrar num lugar de exaustão, eu vou entrar num lugar de muita culpa, né? De muita sobrecarga também. Então eu preciso aprender a me olhar de maneira diferente, né? Do mesmo jeito que o bebê se desenvolve ao longo aí, né, depois do nascimento, ao longo da sua vida, até a fase adulta, nós também se desenvolvemos enquanto mãe. Então, aquilo que nos irritava antes precisa nos irritar menos hoje, para que a gente consiga levar de uma maneira mais leve, tá? E se eu não posso, eu não deixo, eu não quero abrir mão de uma organização, por exemplo, então tá, será que eu consigo convidar alguém, né? Contratar o serviço de alguém para me ajudar na limpeza dessa casa, por exemplo? E aí eu já tenho menos uma tarefa a ser executada, né? E aí a gente consegue ir equilibrando, olhando estratégias. Bom, né? Falando um pouquinho do nosso companheiro, aonde será que eu consigo pedir ajuda, né? Porque às vezes a gente precisa pedir ajuda, às vezes eles não entendem que a gente não tá dando conta de todos os pratinhos, né? Porque a gente executa tão bem as nossas tarefas que às vezes o outro não percebe que a gente precisa de ajuda, tá? Então a gente precisa sentar e falar: olha, estamos aqui juntos nessa transformação de parentalidade, então a gente precisa recalcular algumas rotas, a gente precisa fazer alguns planejamentos juntos para que a gente tenha um pouco mais de qualidade, né? E isso, a qualidade de vida também do casal, não só a sua individual, tá? Então veja, a gente precisa reconhecer que estamos mudadas, transformadas. Só assim a gente vai conseguir equilibrar os pratinhos. Então, olhe para você, decida se você quer voltar a trabalhar, se você não quer voltar a trabalhar, se você quer tentar uma nova profissão nesse momento. Tem muitas mulheres que começam uma nova profissão depois da chegada do filho, né? Porque começa a perceber que consegue ali continuar sendo o apoio financeiro dentro de casa, tá? E consegue passar mais tempo com o filho, fazer uma transição de carreira também. E às vezes são coisas que a mulher nunca pensou, um artesanato, uma área da beleza, onde me traz uma flexibilidade maior e eu consigo, né, olhar para o meu filho de maneira diferente, eu consigo estar mais tempo com o meu filho. Mas, poxa, Cris, isso não é possível nesse momento. Então tenha paciência com você mesmo, né? Vai se dando a oportunidade de ser uma mãe em construção, em formação. E logo você vai conseguir ajustar mais esse pratinho que é o retorno da licença maternidade. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aqui, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva aqui no canal. Toda terça e sexta nós temos vídeos novos, tá? Em nosso canal. E eu faço questão de responder todos os comentários de vocês. Então, se tem dúvida, né, quanto à licença maternidade, se você tem dúvida de qualquer outro tema, coloca aqui nos comentários que a gente faz questão de responder para vocês. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima!